consideração, na verdade é uma consideração pessoal que talvez se estenda aos meus colegas aqui, advogados criminalistas. Nós desconhecemos esse mundo, né, do adolescente em desacordo com a lei, como se aplica, né, o ECA na prática, porque infelizmente ou felizmente não é o nosso dia a dia. Mas não é direito penal, vocês não têm que saber. Não é direito penal. Mas não é este o fórum. E eu ia chegar exatamente aí. Não é a nossa praia porque não deveria ser, mas acaba sendo. Então eu me lembro que uma vez eu recebi uma ligação no meu escritório do IDDD, e aí o meu escritório acabou auxiliando esse menino, eu pessoalmente cuidei do caso, e fui realmente me sentindo super perdida no assunto, porque de fato a gente não tem experiência, não deveria ter. Mas eu me deparei com uma situação que me chocou, porque esse menino que tinha 12 anos, eu não lembro, era uma criança, não é 13 anos, não sei nem se isso era possível, mas era um menino muito pequenininho, era uma criança. Ele foi apreendido na tarde de um dia, e por ter sido apreendido na tarde daquele dia, ele foi levado à Fundação Casa, e ele só poderia participar daquela audiência preliminar que ocorre lá no Fórum da Infância e da Juventude no dia seguinte, e ele ficou incomunicável. Na verdade, a mãe soube, mas assim, a gente não tinha acesso ao menino, não tinha como conversar com a promotora do caso. Isso ficou para o dia seguinte, ele passou a noite na Fundação Casa, respondendo por um ato infracional que ele disse que não cometeu, e eu acredito que não tenha cometido, porque o menino Mas ainda que tenha cometido. Ainda que tenha cometido, mas eu fiquei assim indignada com a falta de garantias que essa criança tinha. Ela não tinha garantia nenhuma de defesa, de acesso à justiça, de acesso ao advogado, e o tratamento que a própria promotora e o juiz deram para a situação, aquilo me deixou absolutamente chocada. E eu concluí que realmente a criança e o adolescente, eles não são sujeitos de direitos como são os adultos, o que é um absurdo, né, em situações de contenção. E é realmente chocante. Então é só, na verdade, uma experiência pessoal e enfim, eu fico muito surpreendida, e mais ainda com todos esses dados que vocês nos trouxeram. E aí eu abro para os debates, acho que a gente tem muito ainda a discutir. E os nossos convidados têm muito a nos auxiliar. Eu gostaria só de iniciar um pouco na verdade, uma angústia, vamos dizer assim, trazer uma angústia. Nós aqui no DDD, ultimamente, estamos muito pessimistas com tudo. Eu acho que a gente passa por um momento muito delicado, e eu vislumbro aí uma enxurrada de edição de leis cada vez mais duras mesmo, porque é isso que a sociedade espera, infelizmente. Sempre acha que espera. É sempre a primeira resposta ao endurecimento da lei, etc. Então, com relação à redução da maioridade penal, para ser mais específico, eu acho que o explicou bastante as possibilidades técnicas de redução. Mas aqui eu estou fazendo um chute, mas um chute acho que próximo do acerto. Acho que a proposta do Alckmin tem não sei se vocês têm uma percepção diferente, mas tem uma chance razoável de ser aprovada. Pelo menos em parte, ou que de alguma forma o período de internação, realmente, não sei se para 8, para 5, em algum momento, eu acho que aumentar, alguém vai ter que dar alguma resposta. Eu acho que basta aparecer mais 3 homicídios ou roubos, ou seja, com menores nos próximos 6 meses. Envolvendo a classe média. Vai chegar num ponto que alguém Ele encampou isso agora. Eles vão né? ter que fazer alguma. Então eu estou partindo do cenário de que alguma coisa ruim vai acontecer. E acho que a coisa mais fácil, tecnicamente, se acontecer, seria aumentar de alguma forma a internação. Então minha pergunta para vocês, tem muito mais conhecimento de como funciona, principalmente você que conhece a Fundação Casa e a aplicação. Qual seria o reflexo disso dentro do sistema? Eu penso que seria caótico. Eu acho que você já não se consegue manter um adolescente por 3 anos aplicando, ou ressocializando, ou educando. Quando se pensar em 5, 6, 7 anos, a minha previsão é de um colapso
do sistema. Eu queria perceber de vocês, ouvir de vocês se a percepção é a mesma, se qualquer aprovação no aumento da internação vai gerar um problema concreto e prático dentro do sistema insolúvel de causa ali dentro mesmo. Eu acho que o projeto do Alckmin, falando concretamente, ele tinha sido um projeto inicial, ele foi alterado, o que foi apresentado na Câmara, ele, penso eu, que do jeito que ele foi apresentado, ele não passa. Do jeito que ele tinha sido imaginado, a probabilidade era grande. Por quê? O projeto prevê a seguinte, ele tem a seguinte característica. O adolescente que completa, o projeto inicial era, ou a ideia era, ao completar 18 anos, ele passaria por uma avaliação, porque não é uns 18 anos, fez 18 anos e aumenta, mas o adolescente, ao completar 18 anos, ele passaria por uma avaliação. E se tivesse também cometido crimes elencados ou similares aos crimes hediondos, já tivesse praticado ato infracional, equiparados aos crimes hediondos, e tão somente esses, é que passando por esta avaliação, ele poderia ir para um regime especial. Na verdade existe um nome aqui, mas na verdade era um estabelecimento, regime especial de atendimento. O regime especial de atendimento era um outro estabelecimento que não da Fundação Casa, com maior contenção e também com restrição ou com diminuição de algumas exigências do ECA, do atendimento, como psicólogo, assistente social, vários atendimentos do adolescente, eles iriam para este regime. Mas passando por uma avaliação. Porque não era 18 anos, porque fez 18 anos, de presente de aniversário ganha a transferência automática e o aumento para até 8 anos. Este era o projeto inicial. Então, desta forma, digamos, era talvez até viável. O que foi feito no projeto apresentado? Diz, fez 18 anos, automaticamente é transferido para este regime especial de atendimento. Isso é absolutamente ilegal, porque ele vai ter um regime mais duro, um aumento por um tempo indeterminado na contenção, vai ter um tratamento mais gravoso que o adulto. O contraditório será depois, porque depois se passaria para o juiz, para que o juiz pudesse avaliar se ele fica ou não fica. E haverá adolescentes que, aos 18 anos, eles podem ter a medida socioeducativa extintas, porque efetivamente podem voltar para o convívio. Tira toda a estrutura do sistema. Se aumentar, digamos assim, aumentar a maioridade é um caos. E especialmente assim, se não for para um outro estabelecimento, gera um caos absoluto. Porque o que se tem que oferecer, o tratamento que se tem que oferecer para o jovem, o adolescente ou o jovem adulto pelo ECA, ele é extremamente caro, oneroso, uma estrutura muito grande. Você aumentar, você não terá como manter essa estrutura, porque nós teremos mais adolescentes. Me parece que vai ser muito caro, extremamente, vai ser inviável. Nesse sistema, talvez, porque um número menor, só dos crimes hediondos, avaliando se precisaria ou não e por quanto tempo, reavaliando depois e soltando, seria menos pior. Não defendo nem acho que seria ótimo, mas seria menos pior. Tal como está, seria o caos. Porque todo mundo que fez 18 anos vai para iria, digamos, para este regime especial, e aí vai aumentar este número, eu não sei por quanto tempo. Mas pior do que isso da experiência é a disciplina. Como você mantém a disciplina? Aqui todo mundo que conhece o sistema criminal, sabe que a disciplina ela é mantida por algumas formas. Por uma expectativa, ou por uma possibilidade de liberdade, por uma remissão, no caso do adulto, por uma expectativa de saída, quer dizer, ele tem uma expectativa de... Se uma pessoa de 20 anos não tem nenhuma expectativa de nada, como você mantém a disciplina? Dentro do estabelecimento, estou falando de dentro da fundação, vai ser impossível manter essa disciplina, haverá rebelião todos os dias, ou um dia assim, outro também.
Sim, eu não consigo imaginar como manter esta disciplina e a ordem dentro dessa. Acho que isso, na minha opinião, é um caos. Ou aumentar o caos. Eu acho que você tem razão. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta aqui. Crimes hediondos previstos no inciso 1 a 6 da Lei 872. Pega o quê? Homicídio? Deve ser terrorismo. São crimes violentos, são aqueles crimes com violência. Os equiparados também não pode ser, né? Acho que o tráfico não. Eu queria saber se o tráfico. Não deve Não entra. Mas não é que o juiz ele tem um poder discricionário ali, né? Não, mas assim, não, mas veja, tudo bem, tem já aquela súmula do STJ de que o tráfico é possível a substituição, mas hoje o número de internação pelo tráfico já é maior do que os crimes contra o patrimônio dentro Por da conta fundação. da reiteração, que permite esse regime diferenciado aqui. Não, mas olha, isso é porque alguns juízes estão internando mesmo, né? Não, eu digo, mas mesmo que... A minha pergunta é a seguinte, eu estou perguntando pelo seguinte, mesmo que você cumpra a lei e cumpra a súmula, acho que é 108, né? A dinâmica do tráfico, ela é uma dinâmica que leva necessariamente o moleque à reiteração infracional. Então, ainda que você... E não é por outra razão que a lei não usa reincidência, usa reiteração. Porque a ideia é... Você sabe que no dia seguinte vai ter outra. Não tem muito... Por que eu estou perguntando isso? É sedutoríssima, né? Também, é muito mais sedutor você estar no tráfico do que estar no supermercado. Porque trabalhando, é óbvio. Aliás, no tráfico você está trabalhando, é isso que as pessoas todo dia. Esse é o ponto, trabalha-se bastante, né? Bom, por que na verdade eu estou perguntando pelo seguinte, eu queria abordar um outro aspecto, quer dizer, o que motiva tudo isso são os crimes horrendos. Os crimes horrendos são os de sangue, leia-se homicídio. Bom, o sistema o sistema adulto, em grande parte também, mas o sistema juvenil, ele está absolutamente despreparado para apurar crime de homicídio. Eu trabalhei 5, 6 anos nisso e o que eu via aqui em São Paulo era o seguinte: se o moleque chegasse e confessasse o homicídio, ok. Se ele negasse, olha, era um Deus nos acuda. Porque não tinha cadáver, não tinha laudo, não tinha apreensão, não tinha nada. E não tinha sequer promotor que soubesse de cabeça qual é o tipo penal do homicídio. Nem um Código Penal atualizado. Basta dizer que uma vez eu recebi um pedido de internação por crime de homicídio. Vítima, um cachorro. Um menino, penso eu que o menino morava na rua, ficou irritado com o cachorro latindo tanto no ferro velho, acabou matando o cachorro, o promotor denunciou por homicídio. Quando eu indeferi, ele veio tomar satisfação por mim. Porque eu olhei e falei, bom, por que eu estou falando isso? Porque quando esse sistema é um sistema despreparado para aplicar a lei que motiva a elevação do tempo de internação, que seria basicamente, no caso de adolescente, o crime de homicídio. O que vai ocorrer? Vai se ter uma tensão maior em algo que já é praticado hoje, que diz respeito a esta falta de garantias, que é o descumprimento do devido processo, que é a pressão em cima do moleque e a pressão em cima do advogado para que este moleque confesse a infração e a coisa acabe por ali. Nós vamos ter um esvaziamento do conteúdo da defesa. Só nos crimes de homicídio? Não. Até porque, se a gente for pensar friamente em termos estatísticos, esse não seria o problema. É um número muito pequeno de infrações desse tipo para você perder tanto tempo com isso. Onde vai acontecer? No tráfico. No tráfico vai haver esse esvaziamento completo e o uso desta ferramenta, tempo de privação da liberdade, para se conseguir a solução imediata do problema via descumprimento do devido processo legal. Todo mundo que atua nesse sistema é funcionário público. E é evidente que não por uma deturpação do caráter do funcionário público, mas por uma tendência da nossa alma humana, quanto o trabalho for menor, melhor para todos nós.
Então não há razão para que você queira um juiz, um promotor e um defensor público trabalhando o dia inteiro, fazendo um monte de audiência, que é isso que vai acontecer se você levar o processo a sério, se você tem a possibilidade de abreviar o expediente do dia inteiro em 40 minutos, em 1 hora, selecionando de acordo com essas tabelas, interna este aqui, solta este aqui. O que interna vai passar, vai comer o pão que o diabo amassou internado, e o que foi liberado vai comer o pão que o diabo amassou liberado, porque ele também come, não vamos pensar que ele não vai comer, e o juiz, o promotor e o defensor vão cedo para casa. Esta lei vai agravar este fenômeno que eu estou me referindo, porque vai dar esta ferramenta de assustar o advogado e assustar o moleque com o aceno de 8 anos de privação de liberdade. Talvez esse seja um efeito extremamente grave no sistema, na operação do sistema, e que evidentemente ninguém vê e a gente não pode falar muito a respeito dele por razões óbvias, né? Mas que ele existe, ele existe. Eunice, essa avaliação que você referiu no projeto anterior, ela seria para chegar a que conclusão? Quer dizer, após a avaliação, qual resultado determinaria essa internação? Está ligado ao conceito de periculosidade? Não. É que assim, o SINASE, ele tem uma previsão que você tem que fazer o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Este Plano Individual de Atendimento estabelece quais são as metas, o que você teria que fazer com aquele adolescente, aonde você pretende chegar. Então, quando o adolescente entra na unidade, se faz o PIA. Neste PIA, se aos 18 anos, por isso essa avaliação, se este PIA foi atendido, se esse plano individual de atendimento foi atingido o seu objetivo, ele deveria ser colocado em liberdade. Se não foi atingido, se elaboraria um projeto, este PIA, de acordo com a ECA, para que atingisse o seu objetivo pelo tempo, né, digamos assim, equivalente a atingir os objetivos deste plano individual de atendimento. E quem faz esse plano de atendimento é o executor, o Ministério Público, homologado em juízo, com a participação da equipe social, que é psicólogo e assistente social. Então veja como o ECA cria todo um sistema. Imagina isso fazendo para alguém de 25 anos. Por isso que a gente imaginou nesse projeto, se fosse feito aos 18, por um pouco mais de tempo, e não 18, obviamente, talvez para chegar a digamos, esse PIA ser atendido, esta finalidade deste atendimento ser atendido e ser liberado. Se discute hoje, inclusive, que se o PIA foi atendido, teria que extinguir a medida. Mas aí tem até outras tabelas. Então, é o problema daquela esquizofrenia. O que se fala, então você elabora um plano individual de atendimento, pergunta para o adolescente o que ele quer, vem o assistente social, psicólogo, promotor e o juiz homologa. E aí o Estado tem que executar. Se atingiram todos os objetivos, ele poderia ser colocado em liberdade. Dentro, né, dentro do sistema legal que existe. Agora, se isso é factível, aí a gente vai para uma outra discussão. Né? Eu tenho uma outra dúvida. Depois que atingido os 18 anos, seria transferido para essa unidade especial de atendimento, é isso? O tempo restante é aplicado os benefícios da LEP? Não, porque não pode. Porque não pode. Ele cumpre integralmente o que fala. Não, mas aí 6 meses, então, esse PIA, depois vai ser reavaliado, continua sendo reavaliado e pode ser colocado em liberdade em qualquer momento. Sim, pode. Ele continua no sistema do ECA. Essa decisão de, a partir dos 18, enviar para esse estabelecimento especial, essa decisão é de cunho administrativo, discricionário. Bom, veja, no projeto de lei tal como ficou, assim, ele será transferido automaticamente. Automático. Por ter cometido os crimes hediondos, assim, né? E depois completar A tutela da liberdade do maior de 18 é regida pelo Código Penal. E aí então, essa é a crítica. Não, a gente vai ter um confronto normativo. Exato. Ficou assim, ficaria o projeto, como ficou, diz o seguinte: o artigo 122 é que cuida 122 do ECA cuida da internação. Então diz, a medida de internação deverá ser executada em regime especial de atendimento quando preenchidos os seguintes requisitos concomitantemente. 1. O ato infracional praticado for equivalente aos crimes hediondos previstos do 1 ao 6 do artigo 1º da Lei 8.072 e
automaticamente quando o jovem completar 18 anos durante o seu cumprimento, independentemente da avaliação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 121. Ficou assim a redação. A ideia anterior era os dois requisitos quando completar 18 anos mediante a avaliação. Mas o projeto ficou automaticamente. Só que é inconstitucional. O cumprimento, o cumprimento de pena está passa. regido por essa Ele tem um lei. regime mais gravoso. Né? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, porque o que me pareceu, saindo um pouco dessa questão, lógico que a redução, pelo que eu vi, é um consenso aqui, pelo que me pareceu. Agora, o que eu senti também é que a questão da internação, mesmo da maneira como feita hoje, é muito mal vista pelos dois, por vocês dois. Então, lógico, eu sou favorável também a essa criação desse direito penal juvenil, porque para mim direito penal seria até uma forma de garantia, isso não tem a menor dúvida. Aquela linha de garantismo. Eu tenho um pouco de medo talvez de uma abolição de uma resposta do que poderia vir, né? Ou, lógico, se troca para um direito penal juvenil, mas qual seria a resposta? Porque uma resposta, eu não acho possível com essa sociedade hoje, punitiva, pedindo, lógico, a senhora até questionou um pouco se a sociedade é punitiva, mas é o que parece mesmo, né? O povo realmente clama por punição. Talvez, mesmo se discutir essa questão da internação, se abolir esse sistema de internação, seria uma saída mais saudável para o adolescente. Às vezes, me parece até perigoso se falar nessa abolição, porque o que viria, né, em troca disso? É isso que eu queria escutar. A responsabilização, ela pode se dar pela via penal ou por uma via infracional. Nós aqui estamos lidando, isso que eu particularmente estou chamando de via infracional, que tem as suas características próprias, mas implica em responsabilização. Não é falta de responsabilização. A internação, no meu modo de entender, já autorizada pela Constituição, dentro daqueles moldes e com essa característica de brevidade, ela já é a resposta a isso que você está perguntando. Tá. Ela existe. O senhor concorda com ela? É isso que eu queria entender. Não, eu não concordo com ela. Aí eu acho que entra uma outra coisa. Qualquer intérprete ou aplicador da lei diante do que está escrito na Constituição não pode concordar. Pode tolerar. Sim. É diferente. E a Constituição tolera em função dessa demanda social por punição e por essa mentalidade, essa cultura repressiva. Agora, me parece, o maior remédio para tudo isso aí chama-se independência judicial. Isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. Se você pegar os primórdios da formação do direito, que veio desaguar nisso que se chama hoje direito da infância e juventude, lá na virada do século, você vai ver a preocupação que tem os formuladores disso com o problema da pressão da opinião pública e da necessidade de juízes que se contraponham a isso. Tem livros do Noé Azevedo falando isso no começo do século XX, tem gente mais atrás, no final do século XIX, falando isso. Agora, aí a gente vai para um outro problema, que é o perfil do juiz da infância e juventude, que é muito mais delicado do que é o perfil do juiz em geral. Mas o ideal hoje seria ainda uma tolerância do juiz. O perfil do juiz, eu particularmente acho que o perfil do juiz da infância deve ser o mesmo de qualquer outro juiz. E que o problema que nós vivemos dentro do sistema é justamente de se imaginar que este juiz deve ser diferente. Né? Como se esse fosse um juiz provido de alguma sensibilidade específica que algum ser humano que trabalha com os outros não precisa ter. Né? O que isto gera, o que essa perspectiva gera, é uma jurisprudência romântica. Né? E que eu diria hoje é uma jurisprudência messiânica. Né? Vamos salvar a humanidade. A internação compulsória, tudo isso. Né? Dessa tendência messiânica. Por quê? Porque a gente fica naquele plano onde o juiz ele decide e ele aplica a lei conforme a ideia de bom pai de família. Só que isso é uma ideia romana de moralidade privada. E o juiz tem que decidir de acordo com regras de governo. Ele tem que
E esse juiz da infância com esse perfil específico, ele não consegue se colocar como órgão de governo. Ele fica como bom pai de família. E essa confusão que está aí. A ponto dele, você falou da ameaça, não sei o quê, eu me lembro que eu assisti uma vez uma juíza emocionada comentando que ela fez um plantão no final de semana e que ela mandou um bebê de 6 meses para a fundação. Porque o bebê não tinha onde ficar. Isso é um outro problema seríssimo que nós temos dentro do Você olha e fala, não, é maluca. Não de bebês, Mas dentro da ótica de um bom pai de família, não é. Ela fez uma boa ação. Mas veja, o que a gente nota, e eu já ouvi isso, o juiz me disse, não libera o adolescente porque a família dele não está preparada para receber. Então priva a liberdade. O Estado não está preparado para receber. Não, a família. Não, você também é. O Estado é legal. O senhor da situação decide, né? Não, porque, de certa forma, a Fundação Casa, especialmente no interior, que hoje tem em todos os lugares, ela é uma opção. É o único órgão, quer dizer, é o único aparelho estatal existente lá dentro que você acaba tendo alimentação, tem alguma coisa, então ele estaria melhor lá dentro do que fora. Ou então, assim, se imagina que a gente tem, a Fundação Casa precisa fazer tudo, tratamento de drogadição, fazer tudo que não se faz fora, teria que se fazer lá dentro. Quando você pergunta se isto não vai ser pior, veja, quando se faz um comparativo, e eu já fiz isso em outros momentos, quando se faz um comparativo entre o sistema do ECA, da privação de liberdade, e o sistema penal da privação da liberdade, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o sistema de privação da liberdade do adulto é infinitamente melhor do que o sistema de privação de liberdade do ECA. Então, por quê? Aqui há assim, vamos pôr de castigo, vamos privar de liberdade nesse iniciante, quer dizer, num sistema absolutamente equivocado. Porque ainda se pensa como se fosse código de menor, pensa como código de menor, aplica direito penal e não tem nenhuma garantia, nenhuma regra. As regras são muito aleatórias. É assim, a gente se ouve os maiores absurdos dos juízes, de como ficar aqui porque a sua família não está apta a receber, um infanticídio. Tem gente internada, uma menina internada por infanticídio. Isso aí não se crime. Pois é. Assim, então, ou o bebê internado, e assim, há situações que são inimagináveis dentro de um sistema, embora no momento atual talvez fosse mais duro e mais rígido, mas ao menos tem regras. Claro, tem progressão, tem regras. Veja, eu não vou defender que aquilo pode ser, mas ter regras, você saber o que se aplica, e aplicar efetivamente a Constituição, porque assim, parece que a Constituição não faz parte do sistema, né? Se não está ali na lei ordinária, quando nem precisaria, mas as regras mínimas já estar postas, me parece menos ruim do que está. Eu não diria melhor, mas essa discussão mesmo é punitivo. Não é só de educação. Vamos encarar isso de modo mais objetivo, porque fica melhor. Está todo mundo querendo punir, o juiz pune, a sociedade quer punir, ele é privado de liberdade. Este é o fato principal. Então, por que não as garantias? Não adianta ser romântico, ficar discutindo isso aqui não é direito penal. O juiz no direito penal, o juiz criminal, até o mais reacionário do juiz criminal, é muitas vezes muito mais liberal do que o juiz da infância e juventude, se você fizer um comparativo. E mais, a Câmara Especial, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que julga os crimes, que julga a infância e juventude, nem a pior Câmara Criminal, a pior Câmara Criminal é mais liberal do que a Câmara Especial. Nada se consegue. Veja a questão do tráfico de drogas. A Defensoria até faz um trabalho de entrar com os habeas corpus no caso de tráfico de drogas. Só que acontece o seguinte, o Tribunal de Justiça fechou a porta e ele não concede o habeas corpus. Vai para o STJ. Só que até chegar no STJ, o que acontece? Ele já muitas vezes foi solto, foi julgado prejudicado pelo tempo dessa transição
tramitação. Então, assim, o judiciário é muito mais rigoroso. E ele, se adulto fosse, teria a pena restritiva de direito, provavelmente. Então, nós temos um judiciário em São Paulo, especialmente em São Paulo, no tocante à infância e juventude, extremamente rigoroso. Veja só um outro exemplo que a gente tem. Houve o SNJ fez um programa jovem e ele visitou todas as unidades de internação do Brasil inteiro. E veio o SINASE, que possibilitou a visita íntima. Então, a visita íntima é possível dentro do sistema agora do SINASE para o adolescente também. Quando isso surgiu, muitos estavam assim, mas aqui sempre houve visita íntima, com algumas regras. Como não tem? Em São Paulo, veja, só é possível a visita íntima se o adolescente for casado, bem fácil. ou tiver a união estável reconhecida por documentos. São as únicas coisas. Está no regime de fundação casa. Ainda que não tivesse, ninguém concederia. Nenhum juiz iria permitir, porque ele diz, aqui ninguém. Eu não autorizo sob hipótese alguma. Então, é extremamente considerado. E está na lei. Distinguir, então, esse sistema do ECA e direito penal mesmo, é a solução, né? Eu não diria, assim, eu acho que nós precisaríamos pensar. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Nós precisaríamos porque o meu medo pensar é talvez uma falta de uma melhor. resposta de internação mesmo, por isso que até perguntei isso, e ficar às vezes até patisse para vingança privada, aquela questão de que... Ela já existe. Já existe, ela é morre-se mais na adolescência do que mata-se. Desproporcionalmente mais. Então eu acho que isso aí não é argumento, porque eu acho que existe subjacente a tudo isso que vocês estão falando o seguinte, havia quem justificasse a permanência das pessoas dentro dos campos de concentração porque era melhor para elas. Claro. Então eu não consigo conceber que a gente possa imaginar a defesa de qualquer sistema punitivo de uma quantidade diferente porque o de menor ou de melhor qualidade é insuficiente. Me parece que existe um princípio de autoritarismo, de violência institucional aí muito, muito grande. E aí, discordando da Cleonice, se você pegar as nossas disposições normativas, o direito da infância e juventude é muito mais rico de garantias do que o Código Penal, mas muitíssimo mais. Ele tem garantia de devido processo legal, como tem no Código Penal, no direito penal, ele tem garantia de juiz natural, ele tem garantia de ampla defesa, ele tem mais. Ele tem a possibilidade de se dispensar a aplicação da sanção, a possibilidade de se abreviar a aplicação da sanção. Você tem uma multiplicidade de instrumentos normativos que o adulto não tem. Veja, você tem o próprio Código Penal, mais o Estatuto, mais a Constituição, mais a Convenção de Nova York, mais as normas de Riad, mais as regras da ONU para tratamento da delinquência juvenil. E eu estou me lembrando de 7 agora. O SINASE agora 8. Todas elas, diferentemente das outras que a gente pensa no mundo adulto, com status de norma jurídica. Então, não é falta de garantia. As normas de Riad, desde 1950 e pouco, dizem que não se pode punir mais gravemente o adolescente do que o adulto. Então, eu não vejo que o problema seja de natureza. Eu vejo que o problema é de cultura, é de desrespeito a esta categoria social chamada criança e adolescente. E mais, eu acho que isso mostra uma sociedade que é imatura, profundamente imatura, porque ela tem medo de criança e adolescente e não percebe que ela deixa se governar pelas crianças e pelos adolescentes. Quando nós temos essa paura pelo tráfico e punimos e perseguimos e internamos e fazemos o diabo com o soldadinho do tráfico, nós não percebemos que eles estão
governando o funcionamento do sistema de justiça. Nós não temos a compreensão que no jargão deles, eles quando entram ali, e que nós falamos em direito penal juvenil, em garantias, em direito infracional, nisso, naquilo, estão cumprindo o que se chama de missão. Assim como você vai a uma reunião de trabalho, eles estão ali cumprindo uma missão. E que se ele passar pelo sistema de uma maneira conforme esperada, ele sai de lá promovido na estrutura. É um estágio. Não vou falar nem hierarquia. É um prêmio, né? Sai de lá recompensado. O tráfico é um status, né, assim, para esse pessoalzinho. Nós aqui do DDD temos um projeto de educação em escola pública na periferia, em uma zona, né, em que os adolescentes são bastante vulneráveis. E eu sou uma das educadoras voluntárias, tem a Priscila, o Thiago que estão aqui, a Ariana, nossa coordenadora pedagógica, todos eles vão concordar comigo. Nós criamos, a gente dá aula para 3 turmas e cada turma tinha que criar um nome. A Júlia foi excluída, desculpa, Júlia. A Júlia também é educadora. E aí a gente criou uma identidade de cada uma das turmas e o nome de cada uma das turmas, sem exceção, fazia referência ao tráfico. Então, aqui é a turma do tráfico jovem, aí virou trabalhadores jovens, mas inicialmente era tráfico jovem, tráfico do adolescente, então eles acham bacana, né, falar de tráfico, né, de corre, é muito, Nessa linha, eu tenho uma pergunta para fazer também um pouco, talvez, filosófica, subsidiária. A gente ouve muito dos defensores do aumento da internação e da institucionalidade, uma máxima de que o jovem de hoje em dia não é o jovem de 1940 ou o jovem do passado. Vocês que trabalham diariamente com esses jovens, qual é a percepção tanto do perfil desse jovem quanto dos crimes, dos delitos que eles cometem? Há uma mudança significativa? Houve uma mudança de perfil ou isso é uma lenda? A Cleonice falou da família, né? Que interna porque a família não está preparada. Né? Por trás disso existe um dogma de que um adolescente precisa de uma família estruturada para viver. Como se este conceito de família estruturada fosse algo palpável, possível e identificável. Essa cristalização de uma ideia, ela abstrai o processo histórico todo e não consegue ver a dinâmica que existe. Né? Que a família estruturada do século XIX não é a família estruturada do século XX e muito menos a do século XXI. O adolescente segue o mesmo padrão. Ele está submerso num contexto social, cultural, econômico, político e ele interage e reflete esse próprio contexto social, político, econômico, etc. Se eu olhar hoje e verificar que existe um padrão infracional diferente do que havia no começo do século XX, né, eu vou me assustar. Mas se eu fizer a pergunta qual era o contexto social naquele tempo e qual é o contexto social nesse, eu não vou me assustar, eu vou perceber que este adolescente ele é tão violento quanto é a sociedade na qual ele está inserido. Então, eu creio que essa seja uma perspectiva de análise equivocada, porque aí a gente vai cair naquilo que eu estava dizendo. Vamos culpar o adolescente, né? Vamos demonizar o adolescente e vamos nos deixar governar por ele. Me parece que não é possível fazer essa correlação, né? Nessa perspectiva de tentar justificar a punição. Né? Esse adolescente é o adolescente que nós temos e que nós produzimos, ele não é um ET. Né? Ele está aí, ele não apareceu do nada, produto disso tudo. A sociedade mudou e, consequentemente, o adolescente mudou. Mas a criminalidade, eu olho aqui, até nos meus dados estatísticos, nós temos 39% de adolescentes internados por roubo e 41% pelo tráfico. Então, não o que mudou? Mudou a sociedade.
Mudou a sociedade, mudou a percepção. E 41% internado por roubo, eles nem são, por tráfico, não é crime violento. Então não é nem essa violência. Entre os adultos, exatamente. Reflexo não é uma outra resposta, e não é nem essa criminalidade violenta que está sendo abordada pela mídia, mas a sociedade mudou, ela é outra. O adolescente hoje, é interessante isso, né? Porque na época do ECA nós éramos, há 20 anos atrás, saindo da adolescência. O adolescente de hoje pode ser nossos filhos, pelo menos aqui de muitos. Então, o que nós produzimos? Então, acho que isso também é quem somos nós, que nós produzimos. Mas o crime não mudou a sociedade e mudou a percepção. E agora a imprensa também tem uma influência muito grande, que é outro papel que precisa ser discutido com muita seriedade, né? Eu tenho uma pergunta na linha da sua exposição. Na verdade, a exposição de ambos. O Seconice entende que não há muitas garantias, né? Consequentemente, por não haver muitas garantias no Estatuto da Criança e Adolescente, elas não são respeitadas pelo juiz da infância e adolescente. O Dr. Luiz Fernando entende que há garantias sim, mas não se aplicam, né? O juiz não as respeita e acaba sendo um juiz arbitrário. Isso não chega de forma alguma aos tribunais superiores. Eu sei que tem a questão do tempo, mas não existe um questionamento de que por que não se aplicar as garantias aos adolescentes que as detêm, independentemente da lei prever ou não, né? O adolescente é sujeito de garantias constitucionais. Isso não chega ao Supremo, de alguma forma? Não tem quem provoca, a defensoria não provoca? A questão do tempo todo, eu concordo com o Vidal, há um sistema jurídico de proteção, de fato há todas essas normas, ela protege. O problema é, de novo, quem aplica, quem executa o judiciário e do tempo. Foi o que eu demonstrei, eu tentei trazer um exemplo no caso do tráfico de drogas. A medida socioeducativa, ela tem a brevidade, ela é curta. E a morosidade da justiça não permite que essas questões sejam discutidas, não permite. Veja o tráfico, então eu estou dizendo, entre a defensoria ingressa, até nós temos um trabalho em sintonia, se quando a gente recebe alguém do tráfico, já passa para a defensoria imediatamente já entra com o habeas corpus e fica parado aqui no TJ. E até ser julgado no STJ, não é nem Supremo, né? Não dá, porque ele julga prejudicado. Quando chega no STJ, ele está prejudicado, porque o adolescente foi colocado em liberdade. Houve um refluxo, né, na jurisprudência do STJ. Houve. Porque você teve uma construção jurisprudencial no Supremo, no STJ, em torno da excepcionalidade da privação da liberdade. Tem um voto do Sepúlveda Pertence, que acho que é de 98, se não me falha a memória, que ele diz com todas as letras, mais ou menos aquilo que nós estamos falando aqui, e usa até do pensamento do Carnelucci para dizer que essa percepção de uma jurisdição voluntária que pretende fazer o bem para o adolescente é humor negro. Então veja, você tem uma decisão do Supremo há praticamente 20 anos, 15 anos, mas ela não é observada pelas instâncias inferiores. E assim uma série de outras decisões. Claro que elas não são em quantidade como a jurisprudência de direito tributário por razões óbvias, mas ela existe e existe uma jurisprudência de qualidade. Agora, as instâncias inferiores não têm, em hipótese alguma. E não há reiteração de novas decisões, porque não tem volume, e aí a coisa... Não, mesmo quando vem a súmula, mesmo com a súmula, como aconteceu com a súmula 174, que é antiquíssima, é do STJ, é do dia seguinte, praticamente, que diz respeito ao problema de conceder remissão, quem deve, se é o juiz, se é o promotor, etc. Essa súmula 174, se não me falha a memória, de 91, 92. Né? Não sei hoje, mas pelo menos até 2009, essa súmula continuava sendo descumprida aqui na comarca da capital. Mas o TJ cumpre, né? Pelo menos mais ou menos, ele dribla. Muitas vezes, ele dribla. Há uma ilegalidade muito grande. Esse dia eu fui fazer dar uma aula na academia de polícia e os delegados me contaram uma coisa que também eu não sabia, fiquei sabendo lá, um delegado, uma vez mais da comarca, falou assim, se eu não prendo por tráfico, eu já respondi
de processo por desobediência. E o que prende por adolescente, o que apreende por tráfico também já respondeu por desobediência porque não está previsto na lei. Como é que você faz? Eu realmente não desconheço, mas eu me lembro de um dispositivo que ele é um pouco dúbio, que impõe a autoridade policial esse poder de aprender o melhor do tráfico. É que me parece que existe, e aqui evidentemente eu nem peço a manifestação de vocês por questões óbvias, me parece que existe um mundo nebuloso de portarias extraoficiais, né? Onde as grandes instituições, onde existe o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, têm as suas teses institucionais e as suas imposições institucionais que são verticalizadas, né? Que vão lá de cima e descem com uma velocidade que impede qualquer livre manifestação ou condução do profissional que atua. Isso parece bastante evidente, a gente até estava discutindo isso, a questão do habeas corpus. Agora, me chamou muita atenção, e aqui o Dr. Francisco e o Augusto podem confirmar, que o Dr. Luiz Fernando usou uma expressão muito interessante, a questão do aumentou-se para 8 anos, pensa-se em 8 anos, essa extensão da privação de liberdade. Porque a gente já colocou isso em algumas conversas. Não existe ciência mais, né? É um achômetro de um assessor do governador de estado, e assim, não é que não existe mais ciência, nunca existiu. E a gente conversava isso inclusive com o professor de Direito Penal. Quais são os critérios de pena? A gente colocava na época, né? Por que 6 anos para o caput do 121? Por que 12 para o homicídio qualificado? Por que agora 8? Na verdade, a gente está vivendo um mundo de fantasia, né? A gente está vivendo um mundo de fantasia. Dentro daquela metáfora que o Lewandowski usou no Supremo no mensalão, que tomou porrada de tudo que é lado, existe uma doença, existe um remédio em dose certa. Só que na hora que a gente vai estabelecer qual é a dose certa, é o achômetro pro achômetro. Junta-se um bando de representantes do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, que muitas vezes não sabem de nada. Como é o caso dessa nova comissão de reforma do Código Penal. Existiam 2 grandes penalistas ali no começo, os 2 saíram logo de início, sobraram processualistas. Com respeito ao processualista, são ciências distintas. E aí a pergunta para o Dr. Luiz Fernando, como que o juiz, que é intérprete, se sente diante de uma imposição legal que ele sabe que é um exercício não científico, que é uma brincadeira política, que muitas vezes um sofisma ou uma conveniência política. Como que o juiz se sente diante disso? Aplicando medidas que ele sabe que a natureza delas, a forma como elas são pensadas e a imposição delas não é séria diante da ciência do direito. Como que o juiz se sente diante disso? Eu não perguntaria como que o juiz se sente, eu perguntaria como todos nós nos sentimos diante desse grande, né, dessa... Olha, eu diria para você o seguinte, quer dizer, eu acho que o direito da infância e juventude ainda tem uma tábua de salvação, justamente por ele dispor desses mecanismos que permite a você contornar, né, essa constatação de falência do sistema normativo, do sistema de justiça, etc. e tal, né? Eu tive algumas experiências interessantes de enfiar um negócio no meio de uma decisão que negava todo o sistema e ver aquilo confirmado em grau de apelação. Na primeira vez, na segunda, aí na terceira, quando alguém percebia o que estava acontecendo, opa, agora já não mais. Brecar esse juiz aí, né? Não é brecar o juiz, é de ter a própria consciência do que está fazendo. Vou dar um exemplo do tráfico. Eu dei algumas decisões dizendo, olha, a gente tem que entender se é que existe esta modalidade de tráfico de entorpecentes como infração juvenil. Essa que a gente fala do soldadinho do tráfico. E qual era a disposição normativa? A Convenção 182 da OIT.
que trata, assim como a exploração sexual, o emprego de menores no tráfico como exploração do trabalho infantil. Quer dizer, não é possível normativamente você dizer que alguém é autor de uma infração e vítima de um ilícito, né? Da mesma coisa. Né? Então, não se trata de tráfico. Né? O processo tem que acabar e você, eventualmente, no âmbito de proteção exclusiva, que não tem nada a ver com a medida socioeducativa, você vai abordar e vai lidar esse problema. Né? Eu cheguei a ver isto 2 ou 3 vezes confirmado no Tribunal de Justiça e uma vez no Superior Tribunal de Justiça. Até que alguém deve ter. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que justamente este mecanismo, este sistema, que ele é tão ambíguo a ponto de permitir também estes usos desse sistema, vamos dizer assim. Coisa que o direito penal adulto não permite. Você não pode chegar jamais, ainda que você tenha vontade no direito penal adulto, e seria assim no juvenil, porque a diferença é só de quantidade, não de qualidade, você não vai poder jamais dizer isto que eu estou falando com relação, você não vai aplicar a Convenção 182 no 186, não sei, no tráfico de um menino de 18 anos e 1 dia de idade. O sistema penal é inflexível, ele não permite isso. Aí você vai fazer o papel de executor da lei, vamos dizer assim, ponto final. Estou dando esse exemplo, quer dizer, porque eu acho que esse sistema ainda permite um uso positivo dele, a depender do perfil e da consciência crítica dos seus operadores, não é só o juiz. Né? Vamos nos iludir com isso, né? Porque você, juiz, pode muitas vezes ficar falando sozinho, né? E quando você abre o olho, nem o defensor está dando suporte para a sua decisão. Né? Você sabe bem o que é isso, né? Então, eu diria, você tem essas possibilidades. Né? E por isso eu estou dando o exemplo até para voltar a este tema. O direito penal juvenil não permitiria esse tipo de coisa, jamais. Ele seria inflexível como um adolescente. Apenas em questão de quantidade que ele seria diferente do adulto. Mas o próprio direito juvenil também não tem deixado, né? Porque são cassadas essas decisões. Sim, mas pelo menos normativamente você tem a possibilidade de decisões mais arejadas. Coisas que o outro sistema não permitiria. É que eu entendo muito a posição da doutora Cleonice no sentido de um conjunto de garantias, mas lógico, aí trazendo esse arcabouço que eu não conhecia desses tratados em relação à matéria, que tem essas garantias, fica muito claro para mim que é uma questão de aplicação mesmo. O caminho talvez seja esse. É que não existe o drama, pelo que me parece, não existe tempo para se firmar jurisprudência. Mas o problema é que a gente tem com prisão preventiva no processo. Não adianta. Às vezes vai ser discutido no Supremo, só que vai julgar 4 anos depois. Aqui mas não tem tempo. Tem. Eu também acho que tem. Acho que não tem muita vontade da defensoria. Não, não é só de vontade. Ele faz discussões periféricas, né? Não se faz uma discussão mais aprofundada. Bom, então acho que Muito obrigado a todos. Encerrar agradecendo mais uma vez o tempo, a disposição. Agradeço a vocês aí pela troca de ideias. Aos presentes também. Obrigada, viu, gente? Até a próxima.